Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Este ano a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Joinville está celebrando a Semana da Enfermagem de uma forma um pouco diferente. Por conta da pandemia da Covid-19, estamos realizando de forma online atividades para discutir os principais temas que envolvem os profissionais da saúde durante o enfrentamento diário da pandemia. O tema central das nossas discussões será a saúde mental das equipes de enfermagem em tempos de crise. Para isso, preparamos rodas de conversa para a troca de experiências neste momento de tantas dúvidas e incertezas. Hoje nós vamos abordar os hábitos e as práticas diárias para a manutenção da saúde mental. Os nossos convidados são Shana Greziele Beninca. Ela é enfermeira formada pelo IELUSC, especialista em assistência de enfermagem a pacientes críticos, infecções relacionadas à assistência à saúde, gestão da clínica nas regiões de saúde e em gestão da rede de atenção à saúde e também em florais. Atuou na gerência e na coordenação da vigilância em saúde e atualmente desempenha suas atividades junto à Vigilância Sanitária de Joinville. Rúbia Hermel é psicóloga formada pela Univale. Atua como servidora pública na Secretaria de Saúde há 6 anos, destes 5 anos e meio no CAPES 3 e atualmente como apoio técnico da Gerência de Serviços Especiais. Tem pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e cursa pós-graduação em comportamento alimentar. Alexandre Aleixo é psicólogo graduado pela Univille, atua como psicólogo clínico, tem certificação como hipnólogo e formação em psicodrama. Tem experiência em comunidades terapêuticas e em atendimento a dependentes químicos e seus familiares. Ele também é ator e participou do projeto Palhaço Terapia. Atualmente é pós-graduando em fenomenologia. Como os nossos convidados estão a uma distância segura uns dos outros, eles não estão fazendo uso de máscaras. Porém, toda a equipe técnica envolvida faz o uso de máscaras e segue os protocolos sanitários. Passo agora a palavra para a enfermeira a doutora Flaviane Melo Lazzarini, coordenadora de enfermagem da Secretaria de Saúde de Joinville. Ela será a mediadora dessa conversa, que terá uma breve apresentação de cada participante e, na sequência, um espaço para a troca de experiências. Flaviane. Obrigada, Kleber. Então é com muita alegria que nós estamos aqui hoje no nosso segundo dia de rodas de conversa da Semana de Enfermagem da Prefeitura Municipal de Joinville. E conosco estão pessoas que têm experiências na área de saúde mental, na abordagem de terapias complementares e de psicoterapia. E nesse momento, nessa roda de conversa, agradecendo a todos os participantes aqui, nós vamos iniciar esse debate, essa conversa com o Alexandre, que é psicólogo. Alexandre, do ponto de vista das questões de dificuldades que a gente tem de se conectar, hoje, nesse contexto da pandemia, nas dificuldades relacionais que nós temos, houve um debate inicial na roda de conversa anterior, onde a gente abordou a questão do acolhimento e também do se acolher. E aí, hoje a gente queria que você discorresse um pouquinho sobre a influência da afetividade no dia a dia, nessa questão da conexão consigo mesmo. Como que a gente faz para se conectar, e para se acolher através do afeto? Uma boa pergunta. Primeiro eu queria iniciar dizendo o seguinte. A gente precisa compreender o que é afeto. Mas antes de uma conceituação, antes de pensar algum conceito, no senso comum, o tempo todo, é comum se ouvir assim: somos seres racionais, somos seres cognitivos, somos seres da razão. E muitas vezes não é bem visto quando eu digo assim que eu sou um ser emocional. Muitas vezes não é bem visto dizer assim: eu sou um ser de afetos. De alguma forma, há uma cobrança entre nós profissionais, uma cobrança sobre a necessidade técnica. Entenda, não estou fazendo nenhuma crítica à técnica. A técnica é extremamente importante. Mas o próprio Jung diz, numa das suas frases bem conhecidas,
que diante de um outro humano seja apenas um humano. O que eu quero provocar a pensar é que muitas vezes essa habilidade cognitiva racional de se portar apenas nesse posicionamento, eu sou um ser cognitivo e racional, acaba nos limitando e nos impedindo de entrar em contato com aquilo que nós sentimos. Muitas vezes, ao me tornar muito racional, eu preciso questionar isso. Porque, na verdade, vos digo, nós somos o tempo todo tudo isso. Eu não sou somente racional, eu não sou somente emotivo, eu sou tudo isso ao mesmo tempo. É muito comum, de uma forma didática, a gente fazer essa separação para poder conceituar, para poder compreender e para poder ensinar. Mas, de alguma forma, tudo isso acontece tudo junto. Por exemplo, aqui agora, nesse momento, nós somos racionais, cognitivos, emocionais, afetivos. Se eu fosse perguntar para cada um de vocês o que está se sentindo e agora, eu imagino que tem muita coisa acontecendo aqui agora, sabe? Que envolve razões, emoções, afetos e etc. Então, tudo isso para dizer, essa ideia que somos apenas seres racionais e cognitivos, não é bem verdade, né? Em parte sim, em parte não. Então é tudo junto, misturado. E aí, para iniciar, eu queria, antes de fazer uma conceituação do que é afetividade, provocá-las. Se eu te perguntasse agora, que memória afetiva vem nesse momento, que memória afetiva vem à sua mente? Eu queria que você pudesse entrar em contato um pouquinho com você e agora, e pudesse dizer para mim que memória afetiva vem aí agora. Eu acho que cada um em casa também, né, ou onde estiver ouvindo, fazer esse movimento também de memória afetiva, porque é um exercício, né? Falando de mim, a memória afetiva que me vem é do meu filho me abraçando e me beijando. Quando vem essa memória, que sensações você tem quando vem essa memória em você agora? De leveza, de relaxamento, de tranquilidade, de paz. Ótimo. Vocês? Você, Shana? Bom, nesse momento, a memória afetiva que me vem é de oportunidades, de estar aqui discutindo temas tão importantes. E como mãe, enfermeira, né, nessa profissão que é a arte de cuidar do outro, né, uma memória afetiva de estar aqui promovendo algo que lá do outro lado, querendo ou não, está cuidando de alguém. Então, essa questão realmente do cuidar, né, não só de si, que é muito importante, mas também do outro que está nos ouvindo. E você, Rúbia? Então, acho que quando eu penso aqui, memória afetiva, sobre esse momento em particular, me vem uma memória, na verdade, dos tempos de escola, que era, acho que, pensando assim, né, nas oportunidades que a gente tinha, assim, de falar, né, de estar trazendo uma informação, ou de participar de peças de teatro e dança, enfim, eu era uma criança até bastante ativa. Acho que essa é a memória afetiva que eu tenho, né, nesse momento. Percebe? E quando essas memórias vêm, entenda, eu só estou fazendo um exercício com vocês de acesso a esse conteúdo, de acesso a essa história, né? E aí, por que acesso à história, né? É muito comum, de uma forma cartesiana, linear, o tempo todo estar classificando, conceituando, tendo de uma forma muito... cartesiana, de uma forma muito... às vezes, como a gente está habituado, às vezes, com a academia a lecionar, da aula, tá na relação com alunos, às vezes a gente pensa que está o tempo todo ensinando para alguém, seguindo um método pedagógico, né?
E olha só, essas coisas estão todas aí internamente. Daí assim, eu poderia te perguntar também que idade você tem de uma forma linear, cartesiana, você vai dizer assim, eu tenho tantos anos, né? E na verdade nós temos todos os anos. Por isso que é possível acessar as suas histórias, porque todas as suas idades estão aí, né? O que eu quero provocar para você que está nos assistindo agora, nesse momento, se você se permitir, memórias afetivas vão ser evocadas e você vai poder também, conectados conosco, perceber essas memórias, e essas memórias vão trazer lembranças, afetos, emoções, sentimentos e etc. Eu estou entrando em contato com o que eu estou sentindo nesse momento aqui, diante de vocês, diante dessa produção toda. Sim, são um misto de coisas acontecendo aqui. Então, sim, alegria por estar aqui podendo compartilhar, né? Prazer por estar aqui com pessoas queridas e que a gente tem relacionamento. Ao mesmo tempo, ansiedade por estar num momento de exposição. Medo, sim, medo. É isso, eu estou nesse momento aqui, ao fazer esse exercício, me despindo diante das câmeras, diante de vocês. E a minha memória afetiva que vem aqui agora, eu lembro da minha avó, na minha infância, nós íamos até a feira, comprava café, semente, o café é fruta, né? E voltávamos para casa, ela pegava aquele torrador de café, colocava o café e falava, filho, vem com a avó torrar o café. E aí eu lembro assim, daquele barulho, lembro daquele cheiro, daquele aroma fenomenal. Eu lembro do olhar de satisfação dela, de estar mostrando aquele conhecimento dela para mim, neto. E eu me sinto, aí vem aqui hoje, né, depois de compreender tudo isso, vem a imagem de se sentir acolhido, amado, segurança. Então, assim, muitas vezes quando eu sinto o cheiro do café, onde eu vou, eu sinto o cheiro de café. Em alguns momentos, instantaneamente, a minha memória volta àquele lugar. E eu me sinto seguro, né? Eu estou provocando aqui isso mesmo, porque justamente para que nesse momento isso, acolhimento se dá o tempo todo. Acolhimento não é o tempo todo ficar pensando na técnica, no rapport, como que eu vou fazer o rapport? Não, acolhimento é isso. Eu estar aqui aberto à minha fragilidade, à minha exposição, e tudo bem. Tudo bem. Eu quero dizer o seguinte, a pandemia tem nos ensinado muita coisa. Sim, ela é terrível de alguma forma? Sim, ela é terrível. É inquestionável. A questão é o seguinte, não é negar a realidade. Nós não negamos a realidade. Mas ela também nos ensina. Ela nos ensina. E se uma coisa que eu tenho aprendido diante dessa pandemia é o quanto eu sou frágil. E aí, tudo isso para dizer o seguinte, relações de afeto, para a psicologia, é uma compreensão subjetiva, que envolve, então, sensações, sentimentos e emoções. Muito boa essa reflexão do ponto de vista do afeto, como é que eu me reconecto. E que bacana a gente trabalhar o conteúdo que a gente já tem, né? Um conteúdo que a gente traz da infância. Então, como é que eu vou rebater uma sensação negativa de peso com uma lembrança afetiva positiva, né? E essa questão dessas memórias que nos trazem bem-estar, segurança, paz, né, para poder nos reequilibrar durante o dia, né? De repente acabei de atender uma parada, acabei de, né, dar uma notícia de óbito para uma família e eu não estou imune, invulnerável. E esse é um momento que eu saio dessa cena, né, Alexandre, e de repente eu posso 2 minutos ali, entro no banheiro, vou tomar uma água, jogar uma água no rosto e vou pensar em algo bom,
uma memória afetiva vai me reconectar. Muito interessante essa forma da gente se reorganizar, né? No meio do turbilhão a gente consegue fazer esse exercício. Então, só para entender, não são fórmulas mágicas. Então, eu não nego a realidade. O que eu queria fazer um link é o seguinte: por estarmos acostumados a sermos racionais o tempo todo, quando sentimos algo, isso nos causa estranheza. E a gente fica, o que eu estou sentindo? O que é isso? Eu, profissional técnico da área da saúde, está sentindo isso? Como assim? Porque muitas vezes o sentir se tem como uma fraqueza, uma falta de domínio técnico. Então, diante de uma situação real, no primeiro momento é não negar a realidade. Sim, eu perdi um paciente, sim, eu sinto muito, sim, eu sinto a perda, sim, eu sinto que é isso. Só que, é claro, eu preciso, então, validar isso em mim, acolher esse sentimento, acolher esse desconforto, acolher a humanidade que há em mim. No primeiro momento, eu não nego, eu faço esse acolhimento, e aí eu posso usar algum recurso que eu tenho interno para poder fazer um gerenciamento disso. Porque é isso, naquele momento eu não posso entrar em crise, eu preciso me reorganizar, eu tenho um papel a exercer naquele lugar, né? Então eu posso usar de técnicas que me ajudam a fazer uma reorganização, mas não é alienar negando aquilo que eu estou sentindo. E muito importante, né, com esse conteúdo aí que o Alexandre traz para nós, né, a gente também vai fazer um gancho nesse dia a dia ali do profissional da saúde. Acontecem exatamente situações estressantes, angustiantes, que geram ansiedade, né, e que dão esse start para a gente buscar segurança. E uma das formas que a gente verifica no nosso dia a dia, da gente buscar segurança e calma, o Alexandre citou a questão do café e tudo mais, mas a gente busca no alimento, isso muitas vezes, né, Rúbia? E a Rúbia está aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né, Rúbia? A Rúbia estuda bastante essa questão comportamental e a relação que a gente tem com os alimentos. E quando a gente passa por períodos muito estressantes, né, de ansiedade, muitas vezes a gente precisa buscar essa segurança. E a memória afetiva ali, que o Alexandre trouxe, vai para o alimento, né? Porque eu como me sinto tranquilo, apaziguado, né? Muitas vezes essa memória afetiva está relacionada com essas questões de infância. Eu penso na minha avó, eu sinto o cheiro do feijão dela já, né? Então, assim, isso é muito conectado em mim também. Então, hoje, Rúbia, a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que a gente ressignifica essa nossa relação com o alimento, porque aí a gente entra num outro aspecto aí da afetividade. Muitas vezes a gente pode gerar problemas de saúde para nós, porque a gente trata o alimento de forma emocional demais, né? Essa questão de alimentar o meu emocional. E aí eu estou dando muito mais para o meu corpo físico do que ele precisa. E isso vai gerar algumas outras descompensações. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós. Então, tá. Então, eu achei bem interessante a fala do Alexandre. Várias coisas assim que eu fui pensando enquanto, né, você estava falando sobre a afetividade, as emoções. E é isso mesmo, né? O alimento, nós humanos, na realidade, né, os mamíferos em geral, o primeiro alimento que nós temos é o leite materno, né? E ele não vem frio, rígido, seco. O leite materno vem normalmente, né, com o abraço da mãe, né, encostado no peito, direto do seio. Então, a primeira associação que a gente faz com a comida, ela é a associação afetiva, né? Eu associo já desde bebezinho que alimento é afeto, né? E socialmente a gente tem essa noção de que a alimentação ela é também uma forma de eu mostrar, né, a minha afetividade. Quando a gente faz uma comida que a gente gosta para nós, ou quando a gente cozinha até para o outro também, como uma forma de demonstrar o afeto. E aí vem, na verdade, como você disse, os estereótipos, né? Quando a gente vê um filme, por exemplo, e aí a menina brigou com o namorado, e aí o que ela está fazendo? Ela não está
xingando o namorado. Normalmente ela está chorando, comendo um pote de sorvete, né? Então, claro que vem como uma forma de afeto, mas também a gente acaba por não reconhecer as nossas emoções, por não se conectar com o que a gente está sentindo e por não desenvolver estratégias para lidar com as nossas emoções, especialmente as emoções desagradáveis, né? Porque emoção agradável todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de ficar contente, feliz, mas quando vem emoção desagradável, a gente já logo, nossa tendência é pegar e empurrar para o lado. Aí a ansiedade, não quero sentir. Aí a tristeza, não quero sentir, né? E essa é uma questão assim muito importante relacionada ao comportamento alimentar, né? Porque o comportamento alimentar, ele não é só, eu sentei na mesa e comi, né? Eu vou comer. Não, ele envolve tudo o que a gente, tudo o que acontece, todos os relacionamentos possíveis, do momento que eu adquiro um determinado alimento até o momento que eu comi aquele alimento. Mas também envolve a minha experiência pessoal, meu histórico de vida, o lugar onde eu estou naquele momento, o contexto que eu estou vivendo, como que eu estou me sentindo. Então, é uma relação, né, uma trama, realmente, de vários fatores. E aí, como você falou sobre a fome, né? Então, né, a fome emocional. Existem 4 tipos de fome. A fome fisiológica, que é essa que mantém a gente, né? Que a gente precisa comer para viver. A fome social, que ela é uma fome, por exemplo, eu vou a um casamento, eu vou a uma festa, e aí tem comida, e eu acabo comendo. Às vezes até de uma forma automática, do tipo assim, eu como porque tá lá e porque é gostoso, né? Então eu vou comer, mas não necessariamente às vezes a gente presta atenção aos nossos sinais de fome. A fome de vontade de comer, que normalmente não é uma fome urgente, é uma fome, eu estou com vontade de comer o feijão da minha avó, né? Daí então eu vou programar uma ida na casa da minha avó, né? Possível, e vou comer o feijão, sei lá, no domingo, né? Essa é uma fome de vontade de comer. E, por fim, então, uma fome emocional, que é uma fome atrelada às emoções, né? A essa vontade de me livrar da emoção, de conseguir um alívio, né? A fome emocional, ela está enraizada nessa percepção de que eu quero conseguir um alívio de curto prazo, né, um alívio imediato, para aquela minha sensação desagradável, né, especialmente quando as pessoas estão ansiosas ou sobrecarregadas, né, vivendo em ambientes estressantes. Aí tem uma variação, né, algumas pessoas não têm fome, né, quando estão se sentindo muito pressionadas, e outras pessoas já fazem, né, o contrário, que daí tem fome demais, né, não necessariamente é uma fome, mas é uma vontade de comer. E aí, o que a gente precisa, né, nessa questão? E essa fome, na verdade, até só fazer um parênteses, não necessariamente é só quando eu estou triste ou ansiosa, mas também quando eu estou entediada. Então, às vezes eu estou entediada em casa e aí eu vou, sei lá, fazer um lanchinho aqui, né? Ou eu vou comer uma pipoquinha, ou eu vou, né? Então, assim, existe essa fome emocional, que é aquela, tipo, eu tô triste, vou comer um chocolate, eu tô ansiosa, vou comer, sei lá, um sorvete. E existe essa fome também de, tipo assim, eu tô sem fazer nada, o que eu vou fazer agora? Eu vou comer, né? E a fome emocional não é uma questão, assim, que necessariamente a pessoa está doente. A maioria das pessoas vai ter pelo menos um episódio de fome emocional na vida, porque, né, é normal, né, nós somos humanos. A gente não é ensinado desde criança a lidar com as emoções, né? Essa é uma questão assim bem importante até, né? Nós não somos treinados a lidar com as nossas emoções, né? Aprende a lidar com as emoções quem teve pais já com essa, né, responsáveis que fizeram esse tipo de educação, ou então quem buscou, né, e teve um pouco mais de resiliência nesse sentido. Mas, caso contrário, a pessoa não teve, né, esse embasamento. E, por causa disso, ela pode acabar tendo dificuldades e descontar no comer emocional, né, realmente.
Muito bom. E aí, assim, quando a gente fala de fome emocional e da nossa relação afetiva e do afeto que a gente joga para o alimento, né? Trazendo para o contexto da realidade do pessoal que está assistindo, aquela pessoa que está ali na unidade básica de saúde, ou que está no atendimento na urgência e emergência, ou que está, né, em qualquer setor hospitalar, enfim. Ali na rotina, né? Quando a gente está ali na rotina de atendimento, muitas vezes a gente está comendo, porque tem, né, essas confraternizações internas, né? Porque a gente está participando e a gente quer comer algo bom. Muitas vezes a gente está num dia difícil. E eu falo de mim mesma, assim, né? Hoje eu preciso de um doce para ficar bem. E é assim mesmo, né? Nesse momento passei por um estresse muito grande que só um alimento X de uma empresa Y, que eu não posso falar, vai me resolver o meu problema. E assim, a gente introduz esse hábito, né, no nosso dia a dia, sem perceber que a gente está negando a emoção, que a gente precisa lidar com aquilo, né? Então, eu não vou lidar com isso, eu vou comer, vou ficar bem, e amanhã é um novo dia. Só que vai chegar um momento, né, Xana, e a Xana está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, que isso vai gerar uma sobrecarga, né, a gente vai se abandonando ou deixando de lado algumas situações. E aí vão começar a surgir outros sinais, que além dessa relação com a alimentação, né, a nossa relação com a gente mesmo, a gente vai se abandonando, a autoestima vai ficando ruim, né, você vai deixando de lado de olhar o dia que você está triste, que você está angustiado, que você precisava olhar no espelho ou falar com alguém sobre isso e não fez, né? E aí vai chegar um momento que a gente vai precisar de intervenções, né? Então, hoje a gente gostaria de falar um pouquinho das intervenções não medicamentosas. O que a gente tem de terapias complementares? Porque todos nós, inevitavelmente, né, vamos chegar no momento que a gente vai precisar dessa terapia. Seja ela como uma forma de tratamento, seja ela como uma forma de prevenção, a gente ter algum transtorno, algum tipo de transtorno, né, mental, aí, psiquiátrico, enfim. E que todos nós podemos ter. Todos nós estamos supostos, né, expostos a ter algum problema, porque isso é da vida, é do nosso dia a dia. Então, como é que a gente faz esse cuidado, né? Que terapias complementares a gente tem, Xana, que você poderia contar para a gente um pouquinho sobre isso, para nos ajudar a lidar com essa questão, afetividade, das emoções, né? E que a gente vai jogando para fora, projetando nas coisas, nos alimentos, nas pessoas. Como é que a gente trabalha isso? Muito bom a contribuição de vocês. Acho que dá para fazer um link muito legal com essa questão das práticas integrativas complementares. Mas, para iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho, então, como que eu encontrei, né, me encontrei na terapia complementar. Então, a minha história, né, de enfermeira, né, os colegas profissionais de saúde, a grande maioria, né, nós sabemos o quanto a nossa profissão nos exige, tanto fisicamente como emocionalmente, a questão afetiva. E nós, não só a enfermagem, né, mas a saúde como um todo, tem esse aspecto de doar, de cuidar do outro. E isso, muitas vezes, né, quando não há um equilíbrio nesse processo, acaba, muitas vezes, que sufocando o profissional ou até mesmo adoecendo. Então, como enfermeira, como mãe, né, esposa, com 1000 tarefas, como muitos aqui, realmente chega um momento que a gente precisamos nos permitir de nos cuidarmos, olhar um pouquinho para o nosso organismo, para o nosso corpo, porque para eu estar bem, né, e para eu poder cuidar de alguém, eu preciso estar bem, né? Como que eu vou oferecer ao outro aquilo que eu não consigo oferecer para mim mesma, né? Então, como isso é importante, a arte de cuidar do outro, mas eu preciso realmente cuidar de mim, né? Então, eu atuei muito tempo na enfermagem na ponta, né? Em hospitais, nos PAs, e também fiquei muito tempo em cargo, na gestão. E realmente chegou um determinado momento que eu senti, que talvez muitos colegas também sentem, né, essa necessidade de se cuidar, né? Muitas vezes essa necessidade vem de uma forma não muito boa, né, gerando uma ansiedade, uma dificuldade para dormir, medos, né?
isso tem muito nessa questão de dificuldade para dormir, que isso atrapalha muito, né, no nosso dia a dia. Então, a própria pessoa ela vai perceber aquilo que está realmente incomodando, aquilo que realmente está tirando você do seu equilíbrio. Porque o que nós precisamos entender? Que a mente, o corpo, a nossa personalidade, elas precisam estar em harmonia. A partir do momento que não existe essa harmonia, vai gerar um conflito. E o conflito pode acontecer, como a Rúbia falou, até numa questão da alimentação, né, de um exagero alimentar. Então, dentro das terapias complementares, que existem inúmeras terapias, né, eu, Xana, procurei, né, estudar, conhecer a terapia floral. E foi algo que me fez muito bem e que muitos colegas também, a gente pôde trocar essa experiência, muitos colegas usufruíram também da terapia floral e que trouxe resultados positivos. Então, o que eu sempre falo para o colega de trabalho, né, que realmente sente que algo não está bem, né, existe algum desequilíbrio emocional e que está incomodando, né? Então, eu sempre falo, procure práticas integrativas complementares. Nós temos inúmeras, né? Desde a auriculoterapia, acupuntura, a própria aromaterapia, certo? A terapia floral, procure algo que vá te fazer bem e que se permita, né, se cuidar. Então, assim, a terapia floral, ela falando um pouquinho da história, né? Então, o Dr. Eduardo Bach, que foi a linha que eu estudei, é um médico inglês em 1930, né? Então ele descobriu essa grandeza, né, na natureza de plantas e flores que nos trazem esse equilíbrio emocional. É bom lembrar que o floral ele não é só apenas para tratar algo que está em desequilíbrio. O floral ele também vai potencializar aquela virtude que muitas vezes está adormecida dentro de mim. Né, a gente poderia citar inúmeros exemplos, mas, resumindo assim, a gente usa o floral para trabalhar a coragem na pessoa, para trabalhar os medos, o trauma de infância, que na vida adulta, muitas vezes, aqui está lá no subconsciente, volta a aflorar e incomodar, tirar o sono de muitas pessoas. Então, o floral ele tem inúmeras funções, e o maior benefício deles, com certeza, é trazer essa harmonia de forma natural, né, que são mais importantes. Então, o Dr. Eduardo Bach deixou esse legado para que fosse difundido amplamente, né, mundialmente, e hoje é uma das terapias, dentre tantas outras, que é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Eu venho, então, trazer fortemente essa questão, que o profissional precisa se permitir, se cuidar. E isso também, usando a prática integrativa complementar, também não garante que em um determinado momento mais adiante você venha novamente necessitar, porque, né, nós somos seres humanos, a gente tem altos e baixos, né? Então, assim, durante o nosso caminho, nosso percurso nessa vida, nós vamos encontrar as flores e vamos encontrar as pedras. Então, basta nós escolhermos, né, de que forma nós vamos jogar, de que forma nós vamos enfrentar esses desafios, que, de fato, é um caminho longo, então a gente precisa aprender, reconhecer, se organizar e se permitir. E nesse sentido, né, de se permitir aí, né, que você colocaria assim de ferramentas práticas? Daí a gente vai trabalhar essa questão das habilidades, né? Que ferramentas práticas de hábitos diários a gente poderia começar a disparar em nós, ali que a gente poderia fazer, né? Trabalhar mesmo, evidentemente. Então, estou num momento ali de crise, eu acabei de perder um paciente, né? Como é que eu não entro na crise? Estou com uma ansiedade extrema, estou percebendo que eu estou no meu limite. O que a gente pode fazer para amenizar isso? Sim. Isso é o nosso cotidiano, né? A perda, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, que pode ser interessante, mas eu acho que cada pessoa precisa procurar conhecer o que para essa pessoa vai fazer bem, né? Porque muitas vezes o que para mim faz bem, para o outro, talvez não. Então, eu preciso parar, relaxar, meditar, ficar realmente sozinho e ter esse momento e pensar o que eu gosto de fazer que me dê prazer. Porque
isso é muito individual, né? Vou dar o exemplo, eu, Xana, eu gosto, né, de acordar cedo, eu acordo muito antes do meu horário de trabalho, às 5 da manhã, porque eu tenho prazer em ficar sozinha, tomar o meu café da manhã com bastante calma, em silêncio, tomar um bom café da manhã. Então, isso é uma das coisas que é um momento que eu faço a meditação, que eu faço a minha oração. E esse momento sozinha é algo que me dê prazer. Para algumas pessoas, o prazer, muitas vezes, é ir numa academia, né, fazer uma musculação. Para outros, o prazer é fazer uma pedalada no final de semana. Para outros, é não fazer nada, é assistir um bom filme, ler um bom livro. Então, as pessoas, primeiro, precisam se permitir a fazer algo que lhe dê prazer, porque a vida realmente ela não nos exige tantos sacrifícios, né? A vida não nos exige tudo isso. Nós, muitas vezes, colocamos muitos sacrifícios onde não precisa. Então, assim, a gente precisa trabalhar, de fato, cuidar da família, cuidar da casa, mas nós precisamos nos cuidar e fazer aquilo também que nos dá prazer. Isso é muito importante, né? Então, em segundo lugar, assim, dentro das práticas, né, voltando à questão das terapias, né? Hoje nós temos aí aromaterapia, temos fácil acesso, né? Existem bons terapeutas para indicar, mas também temos vários locais que apresentam que essas fórmulas, por exemplo, lavanda, que é um aroma, né, que traz essa tranquilidade. Hoje aqui no estúdio eu trouxe a menta piperita, né, também para trazer esse relaxamento, essa concentração. Temos a terapia floral, que vai trazer todo esse equilíbrio. Podemos também utilizar de auriculoterapia, acupuntura, ou quem não se sente à vontade, seguro, de usar alguma terapia complementar. Acho que, primeiramente, assim, uma meditação, um momento para si, e procurar fazer aquilo que gosta, aquilo que lhe faz bem, e, de fato, viver os momentos que precisam ser vividos, né? A perda de um paciente é um sofrimento, sim, a gente precisa viver, sofrer, chorar, se for preciso, e depois realmente se reconstruir e retornar à nossa atividade. E então, agora eu queria trazer uma questão para a gente discutir no grupo, né? Diante dessas questões que a gente levantou de dificuldade de conexão, de autoconexão, de afetividade, nós somos totalmente bombardeados, né, diariamente com notícias negativas. A gente está passando por um momento no planeta, né, em que a gente tem uma onda de negatividade muito forte. E essa onda ela acaba nos atingindo de certa forma. Muitas vezes a gente fica conectado nela. E nós sabemos que isso tem um peso emocional muito grande, né? Principalmente se eu já tenho alguma tendência a desenvolver algum transtorno, né, seja relacionado à ansiedade ou depressão, eu acabo favorecendo essa tendência se eu entrar nessa onda de negatividade, deixar essa negatividade me bombardear. Veja bem, eu não estou dizendo que nós precisamos ficar alienados da realidade, não é isso. Mas que muitas vezes esses pensamentos negativos, eles se tornam aquele pensamento vicioso, né, repetitivo. E a gente tem dificuldade de sair daí desse pensamento de dor, de pessimismo, de desilusão, né? Eu escuto muito assim, eu estou desiludido com a humanidade e tal. E as pessoas ficando muito tristes com a humanidade, carregando uma tristeza, um peso muito grande. Alexandre, eu queria que você discutisse isso com a gente aqui, né? Como é que a gente faz para sair dessa onda de negativismo no nosso dia a dia, né? E trazer pensamentos e sentimentos mais saudáveis? Eu queria só fazer um resgate de algo que é bem importante. Entenda, o momento que nós estamos vivenciando, ele nos afeta. Isso, independente de que forma todos nós somos afetados. Só que é isso, existem pessoas que existem recursos e conseguem lidar com esses efeitos, com esse afeto. Existem pessoas que muitas vezes não dispõem dessa organização desses recursos nesse momento para dar conta disso. Então, o que eu quero só provocar aqui é uma provocação mesmo, tá? Nós temos que tomar cuidado para não irmos numa ideia de positividade, que muitas vezes essa ideia de positividade pode ser tóxica. Por exemplo, sou afetado, esse ser afetado produz sofrimento, produz dor, tem algo acontecendo.
Então, eu não posso olhar para essa dor, para esse sofrimento e dizer assim, bora, Alexandre, levanta, vamos lá lavar o rosto, levanta dessa cama, vamos lá fazer tal coisa, vamos lá fazer tal atividade, vamos lá e se encher de uma rotina de atividades para lidar com aquilo. Eu estou trazendo essa compreensão. A gente precisa entender o que está acontecendo. De que forma o que me afeta, de que forma eu estou sendo afetado, e muitas vezes eu preciso de ajuda. Eu não dou conta de lidar com isso sozinho. Sabe? Então, assim, a pandemia veio nos ensinar que todos nós, de alguma forma, somos frágeis. Então, existem dados, informações sobre saúde mental que tem muita gente que gerou transtornos significativos a partir do isolamento social, a partir de restrições, a partir de muitas coisas que nós fomos afetados, impactados através da pandemia. O que eu quero provocar? As práticas complementares, muitas vezes nossas práticas nas nossas rotinas, no nosso dia a dia, sim, é extremamente importante. Mas a gente precisa ficar atento que, de repente, pode ter algo a mais, que a gente não está dando conta e não está lidando com isso. Então, assim, eu preciso pensar, refletir, o que me afeta, de que forma me afeta, consigo lidar com isso, não consigo, está difícil, aí se eu perceber todo esse movimento, eu preciso pedir ajuda. Né? Então, assim, não somente, tecnicamente é hábito nosso na área da saúde, então encaminha para a terapia, encaminha para a psiquiatria, encaminha para a medicina. Sim, isso nós precisamos deixar bem claro, que isso é muito importante, sim, sim. Só que o humano, muitas vezes não se resume, a medicina não dá conta do humano, a psicologia não dá conta do humano, a terapia não dá conta do humano. Eu quero só, nesse início, entender que talvez a gente vivencie alguma coisa, vivencie algo que talvez sozinho não dê conta. Então, práticas e mais práticas talvez não caibam. Eu preciso, de repente, buscar ajuda, pedir ajuda. Em que momento, assim, a gente pode perceber essa necessidade de que eu não estou mais dando conta, que eu preciso de ajuda? Porque existe uma certa dificuldade da gente ser humilde enquanto profissional de saúde também, né? Como a Xana colocou, né? De se permitir. Isso é uma questão de humildade, né? Peraí, agora sou eu que preciso ser cuidado, né? E quando é que eu percebo, que eu me percebo? Quais são os sinais, assim, para a gente poder falar para o pessoal que está assistindo a gente? Eu vou tentar ser muito breve, me expondo. Durante algum tempo eu estava atendendo, fazendo atendimentos, e de repente eu tenho uma experiência de perder um paciente. Ele comete suicídio. E eu achei que está tudo bem comigo, está tudo legal, não, faz parte, é isso, eu não sou Deus, eu não tenho esse poder sobre o outro. E eu achei que, ok, está legal, eu estava gerenciando, sim, eu senti a perda dele, sim, eu senti. Sim, como técnico, a gente vai lá, nossa, o que eu deixei de fazer, o que eu não dei conta, o que eu não fiz, muitas vezes a gente acha que é onipotente, né? E aí tá, nessa perda, de repente eu começo a me dar conta que algo acontece em mim, tem alguma coisa diferente. E aí eu começo a perceber que disparou em mim uma ansiedade. E quando eu vejo, eu estou tendo crises de ansiedade. Por quê? Porque de alguma forma eu não, racionalmente, eu achava que eu tinha lidado com aquilo, mas aquilo me afetou emocionalmente e eu não estava percebendo. Então, assim, é uma série de comportamentos, é uma série depende muito de cada situação, mas de uma forma geral, a gente pode olhar para o nosso humor, perceber como está o nosso humor. Sabe? Muitas vezes você, diante de situações difíceis, você está organizada, você tem os seus recursos, mesmo aquela situação sendo difícil, você consegue lidar com aquilo. Quando você está afetada, você começa a perceber alterações do seu humor. Você começa a perceber fragilidades, você começa a perceber que tais coisas que você fazia, agora você está tendo dificuldade em fazer.
você é afetado na sua memória, você de repente começa a perder informações, não consegue gravar, você começa a se sentir irritada com coisas que não se irritava, você começa a sentir uma tristeza que antes você não sentia, e tudo isso gera um sofrimento interno. Você sofre, há um sofrimento. Então, eu preciso então estar atento a esses sinais. Eu preciso compreender se essas coisas me afetam ao ponto de produzir em mim sofrimento. E aí isso começa a te atrapalhar na tua vida diária, né? Então é importante a gente perceber isso. O que eu fazia antes, eu não faço mais. Muitas vezes eu até fazia coisas para mim e eu deixo de fazer, né? E é a questão da motivação, né? Daí, o que a gente pode utilizar como motivador nessa questão da gente se organizar nos nossos hábitos, né? De pensamento e relacionados também à questão alimentar. O que você poderia colocar para a gente, Rúbia? Então, até fazendo uma pequena contribuição, eu acho que, primeiro de tudo, né, a chave para tudo isso que a gente está falando é o autoconhecimento. Né? É necessário que eu me conheça, que eu entre em contato comigo mesma. E eu só vou fazer isso a partir do momento que eu me conhecer. Né? E às vezes é difícil, porque às vezes eu estou num ciclo tão grande, tão forte, né? Que eu não me percebo. Mas aí vem aquele colega camarada e fala: nossa, amiga, como que você está estressada, né, ultimamente? Então, assim, isso também ajuda, os outros ajudam, né, nesse momento, assim. A gente tem, normalmente, né, pessoas na nossa vida que vão apontar para nós quando a gente também não está tão bem. E isso pode ser, sim, um fator, né, que leve uma mudança para a pessoa perceber que precisa buscar ajuda. Né? Às vezes o outro acaba sendo, né, o nosso meio, né, a nossa forma de perceber isso. E também eu lembrei, enquanto a Xana estava falando, enquanto a Alexandre estava falando, da analogia do avião, né, da máscara de oxigênio. Essa analogia, né, é muito utilizada, ótima. Né? Primeiro você coloca a máscara em você, depois você coloca no outro. Né? Então, para relembrar a importância da gente se cuidar. Com relação à tua pergunta, né, como que a gente encontra, né, motivação, como que a gente tenta, então, se manter um pouco mais positivo mesmo nesse meio, e como a gente, então, cuida do nosso comportamento alimentar. Eu acho que, assim, com relação à negatividade, né, uma coisa que eu fiz, no início da pandemia, estava todo mundo assustado, ninguém sabia o que era isso, a gente acompanhava muito as notícias, mas as notícias, né, eram muito negativas, geralmente, ainda são, né, hoje em dia nós temos notícias sempre muito ruins. Uma coisa que eu fiz, que eu apliquei na minha vida, foi diminuir, assim, drasticamente o número de notícias que eu acessava por dia. Passei a acessar notícias com menos frequência, né? Estipulei, vamos estipular então um jornal, um horário, um dia específico para eu me atualizar. Isso é importante, porque senão todo dia a gente fica vendo notícia de morte, né? Isso traz um peso, sim. Além da rotina já, né, extenuante que os profissionais de enfermagem têm vivenciado nesse momento, né? Ainda eu chego em casa, ligo a TV, eu abro meu celular e acho que essa é uma questão importante, a gente tentar mudar, procurar notícias boas também, né? Nas mídias sociais agora já tem alguns movimentos assim que trazem coisas mais tranquilas, né? Outros aspectos, outras perspectivas. Até teve durante um tempo assim um movimento crescente de solidariedade na pandemia, né? As pessoas mostraram esse lado, né? Eu acho que esse é um foco assim para a gente olhar. Uma coisa que eu também faço, e para quem esteve em home office, né, a organização do seu dia a dia. Isso ajuda a gente, né, a estabelecer os momentos. A Xana falou, né, eu tenho um horário para mim. Né, eu tenho um horário que eu acordo mais cedo, que eu vou fazer aquilo que eu gosto. É importante a gente fazer aquilo que a gente gosta, né, e não se deixar atropelar pela rotina do dia a dia. E com relação ao comportamento alimentar, eu acho que no momento, assim, pensando assim, se eu tenho, né, se eu estou nesse período sofrendo, se eu estou mais ansioso ou ansiosa, né, e eu percebo que eu estou tendo episódios em que eu estou comendo
para ficar, né, para ficar mais tranquilo, ou até que eu tô tendo compulsão alimentar, porque pode acontecer, né, episódios assim que eu não consigo, eu tenho fome emocional, mas eu não vou lá comer um brigadeiro, né? Eu como, sei lá, uma barra de chocolate, uma lata de leite condensado e, sei lá, pipoca, enfim, né? Então, eu acho que perceber. E quando eu perceber que eu tô sentindo fome, parei na frente da geladeira, né? Abre a geladeira, aquele básico, estou pensando o que eu vou comer. Mas, será que eu tô com fome mesmo? Né? Esses momentos, assim, da gente... É difícil. Quem não está habituado, né, essa questão de observar o próprio pensamento, entender que o pensamento que vem, necessariamente, ele não é você, né? Você é quem observa o pensamento faz parte de você. E quebrar esse ciclo e olhar para esse pensamento, né, que está vindo na minha cabeça, dizendo, eu estou com vontade de comer tal coisa, eu estou com fome, né? Será que eu não estou sentindo alguma coisa agora? Será que eu estou, né? E eu quero comer determinado alimento porque eu estou tendo essa emoção? E aí, o que eu faço? Eu vou, sei lá, escrever no meu diário, vou ler um livro, vou andar de bicicleta, né? É importante a gente ter essas outras estratégias. E se eu fizer tudo isso e eu decidir que eu ainda estou com vontade de comer tal coisa, come tal coisa. Porque, assim, essa é uma questão, né, hoje em dia, assim, o tema de comportamento alimentar é enorme, né? Mas o que eu queria falar e deixar, né, essa questão é que a gente não precisa se restringir para comer bem. Que comer bem é comer de tudo. É comer sem culpa, é comer sem restrição, é comer com prazer, né? É comer entendendo que às vezes eu vou comer porque eu tive uma fome emocional, mas às vezes eu não vou comer, né? E às vezes eu vou comer demais, mas às vezes eu já estou satisfeita, né? Isso que é o comer normal, e é difícil essa relação, né? Especialmente nesse momento. Mas o que você falou antes, Alexandre, né? Sobre, tá tudo bem, gente, tá tudo bem, né? O momento que a gente está vivendo é um momento difícil, bem complicado, né? A gente vai, sim, eu sempre falo, né? Não vamos psicopatologizar alguns sintomas, né? Alguns sinais que a gente vai dar agora, né? Não é porque eu estou ansiosa que eu estou sofrendo um transtorno de ansiedade, não é porque eu estou triste que eu tenho depressão. É normal sentir, né, tristeza, é normal sentir ansiedade, enfim, né? Tá tudo bem. O que a gente realmente não pode se eu estou me sentindo triste todos os dias, há 2 semanas, e não aconteceu nenhum episódio, por exemplo, a perda de alguém, né? Alguma coisa está acontecendo. Mas caso contrário, né? Se eu me sinto triste um dia aqui, porque eu vi uma notícia, né? A emoção ruim passa e essa pandemia mundial vai passar em algum momento também. E esse momento, assim, né, da gente transmutar isso, né, de o que é doença, o que não é, o que é um sinal e o que não é, o que sou eu, o que não sou eu, né? Às vezes a gente fica, isso é meu? Ou eu peguei lá no meu ambiente de trabalho, vim com essa carga para casa e estou aqui brigando em casa, descontando nos meus familiares. Então, é justamente ter um momento de pausa, né, para pensar, para refletir sobre o próprio comportamento. É uma coisa que Santo Agostinho traz, que eu gosto muito, pensar como foi o seu dia, o que você fez, pensar mesmo. Acho que às vezes a gente também se coloca em fugas, né? E é muito gostoso, por exemplo, adoro maratonar a série e esquecer que o mundo existe. Mas, esse momento é o meu momento de esvaziar, né? Mas vai ter um momento que eu vou ter que sair desse momento prazeroso que eu estou me dando e não transformar ele numa fuga que vai ser um vício. Essa questão da alimentação pode acontecer para outras coisas, né? Álcool, outras drogas, cigarro, enfim. A gente citou alimentação aqui, mas existem outras situações que podem ser prejudiciais, né, ao nosso corpo físico. E aí eu queria que daí a Xana falasse um pouquinho o que a gente tem hoje na rede de atenção à saúde, né? Quais unidades oferecem, o que a gente pode oferecer em termos de práticas integrativas e complementares aí que nós podemos acessar, que está disponível a nós. Sim.
Nós temos em algumas unidades, eu não vou citar nomes, que por conta da pandemia, nós sabemos que teve uma reestruturação desses serviços de saúde, né? Mas nós sabemos que existe, sim, na atenção primária, uma das terapias que eu adoro muito, que é a auriculoterapia, né? Então, que tem trazido assim resultados fantásticos, né? E experiências incríveis nos profissionais de saúde e também na comunidade de uma forma geral. Também poucas unidades oferecem acupuntura, está iniciando ainda esse processo. E também tem forte, né, a questão das terapias, né? A nossa rede ela dispõe, né, de terapeutas, de psicólogos, de enfermeiros acolhedores, porque o enfermeiro mil tarefas, né, ele também não deixa de ser um grande acolhedor, né, na porta da unidade de saúde, que muitas vezes esse acolher já ajuda aí muito, né, tanto o colega de trabalho como o próprio paciente que nos procura. Também existem danças circulares em alguns serviços. A Rúbia pode me ajudar, que ficou um bom tempo também na saúde mental, né, Rúbia? Temos algumas fazem terapias de meditação, grupos que discutem também a questão alimentar, né, que como que o alimento pode nos beneficiar emocionalmente. Grupos de meditação, falei, de yoga. Então, assim, cabe cada profissional procurar, né, quem já é da rede da atenção primária já tem maior facilidade de saber onde estão, né, essas práticas, mas quem não está no dia a dia dentro da unidade, procure, né, um colega ou procure a própria secretaria para ter essas informações, né, de onde procurar, né, na sua unidade mais próxima, né, que tipo de terapia essa unidade vai oferecer, né. E assim, eu sempre falo que a terapia ela é importante, aplicar de alguma prática integrativa é importante, mas acima de tudo é a pessoa realmente fazer aquilo que lhe dê prazer, né? Aquilo que realmente, eu me sinto confortável fazendo uma terapia. Tem pessoas que não se sentem confortáveis fazendo uma terapia, que não conseguem se abrir, não conseguem se soltar. Então precisa de conhecer e saber, o que eu posso fazer que vai me trazer um prazer e ao mesmo tempo vai trabalhar essa desarmonia que está ocorrendo dentro do meu organismo. E aí, nesse sentido, para a gente encerrar, né, o Alexandre trouxe para nós uma experiência que a gente gostaria de compartilhar aí com o público. Que mecanismos, né, a gente conversando entre nós, a gente poderia ter simples, econômicos, né, e que a gente poderia fazer na nossa prática diária para essa questão da reconexão, que é desconectar com o mundo, desconectar um pouco com o ambiente de trabalho ou as notícias, né, como a Rúbia trouxe. Eu também adotei essa prática, especialmente à noite eu não vejo mais notícias, para eu poder desligar a minha cabeça e conseguir dormir de forma tranquila. A gente tem várias pesquisas falando sobre essa questão de se preparar antes do sono, né? E uma das coisas é evitar entrar em contato com notícias e coisas negativas. E aí o Alexandre nos trouxe uma experiência da hipnose, da meditação, e queria que ele conduzisse o encerramento agora, né? São 2 minutinhos ou 3 minutinhos, né, Alexandre? Eu prometo que em menos de 10 horas a gente termina. Só queria fazer uma pontuação. Entenda, quando nós estamos aqui falando, a gente está falando de possibilidades, né? Sim. A gente não está aqui ditando regras. Nós não estamos dizendo tem que fazer isso ou fazer aquilo. É você que precisa perceber qual a sua necessidade, se você precisa de ajuda ou não, e buscar os recursos, né? E sim, nós temos recursos internos, nós temos recursos na nossa casa, nas nossas relações de afeto, na nossa família, nos nossos bichinhos de estimação, sabe? A relação de afeto que você tem com seus bichinhos de estimação, gato, cachorro, periquito, galinha, passarinho, enfim, tudo isso são recursos. Você precisa buscar aquilo que faz sentido para você. Isso é muito importante. E daí, na minha experiência, na clínica com hipnose, eu utilizo em alguns momentos uma meditação guiada para fazer um aquecimento para um processo terapêutico com a hipnose.
Então, eu queria fazer conosco uma prática, não é tecnicamente um processo de hipnose, mas basicamente uma meditação guiada. Estão afim? Vamos lá. Vamos fazer. Eu queria pedir para vocês que estão conosco, conectados conosco, que você pudesse sentar de uma forma confortável e segura. Encontra uma forma confortável e segura para você sentar. Se ajusta aí a sua cadeira de uma forma confortável, vai organizando o seu corpo da melhor forma possível. E eu queria te convidar, então, a fazer essa meditação guiada. Naturalmente, sentado onde você está, você simplesmente perceba o seu corpo, ajuste o seu corpo e junto comigo você apenas inspire pelo nariz e expire pela boca. Naturalmente, vai encontrando o seu ritmo adequado de respiração. Inspira e expira. E eu vou tocar a tigela e você vai ouvindo a tigela e fazendo a sua respiração. Inspira pelo nariz e expira pela boca. E ao inspirar, imagina que você está inspirando oxigênio de paz e tranquilidade. Isso, imagine paz e tranquilidade entrando através do ar nos seus pulmões. E os seus pulmões encaminhando para a sua corrente sanguínea. E ao expirar, você coloca para fora todo e qualquer tipo de desconforto. Inspire paz e expire todo o desconforto. Isso, muito bem. Naturalmente, vai voltando por aqui agora, se sentindo muito bem. Isso. Então a gente encerra com esse momento, né, de conexão, de meditação, demonstrando que uma simples pausa para respirar, né, já pode fazer a diferença no nosso dia, na nossa reorganização, na nossa reorientação. Queria agradecer muito a todos que estão aqui hoje por terem aceitado o nosso convite, terem participado desse momento e reforçar, né, que nós não estamos dando receita para ninguém, né? O que a gente quer dar é possibilidades e mostrar que existem possibilidades da gente encontrar o bem-estar, cada um procurando o seu caminho. Que nós, enquanto profissionais da saúde, possamos nos olhar, nos acolher e nos autocuidar e, de alguma forma, também nos permitir esses momentos. Muito obrigada. É com você, Kleber. O nosso agradecimento especial para a Associação Empresarial de Joinville, a ACIG, que cedeu esse espaço para que pudéssemos realizar este evento. Em nome da Prefeitura de Joinville, nós agradecemos os profissionais da saúde que participaram dessa discussão. E o nosso agradecimento e reconhecimento também para todos os enfermeiros, técnicos em enfermagem e profissionais da saúde que atuam nas mais diversas áreas. Parabéns e até breve.